Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi abençoe. Senhores e senhoras, se você está vivendo de dia, um excelente dia e abençoado para você. E se você está vivendo de noite, chega pertinho de mim, não tenha medo, que minha mãezinha Iemanjá traga para você aquela noite de sono esplendorosa, senhores e senhoras. Então é quarta-feira, senhores. Vibração de Pai Xangô, de Mãe Iansã, tá? E de Obará. Segundo a minha cultura, não sei a sua, mas de tudo que eu sei, senhores e senhoras, é que esta semana eu tive a infelicidade de ver uma cena grotesca de rapazes dentro de um carro, tá? Tacando fogo, incendiando uma mulher trans que estava na rua, tá? Então eu vou dizer o seguinte para os senhores e senhoras, uma verdade, tá? Entendam o seguinte: quando você morre, quando você faz a passagem, você assume a forma que mais te agradou, tá, senhores e senhoras? E aí, se a sua última forma foi essa forma masculina, você na próxima existência, se for permitido para a sua evolução também, você voltar nesta forma masculina, beleza, você voltará. Se você foi mulher na última existência, se sentiu muito bem como mulher, aproveitou muito bem a sua vida como uma boa mulher e foi permitido na fila da reencarnação que você voltasse mulher, e você volta mulher, beleza, senhores e senhoras. Mas entendam o seguinte: há uma luta muito grande, tá? Eu tenho clientes que são trans, eu tenho clientes aqui no terreno que são trans. Como eu falo para os senhores, culto afro-brasileiro não tem preconceito, tem conceito, tem preceito a seguir, não tem preconceito. Tanto é que eu as abraço, beijo, como se fossem mulheres, fisicamente e espiritualmente, porque eu enxergo a alma de cada uma mulher trans que eu atendo no terreiro, tá? E cada homem trans que eu atendo no terreiro, eu também vou lá, aperto a mão, abraço, dou aquele beijo no rosto gostoso, de forma respeitosa, tá? Ou abençoo como sacerdote, tá? E aonde eu quero chegar nessa história infeliz que eu vi, tá? Isso vai voltar para vocês que fizeram isso. Isso vai voltar de alguma forma, tá? Aí são as pessoas boazinhas que chegam no terreiro e falam assim: Pai de santo, eu só estava zoando. Pai de santo, a minha intenção não era agredir e queimar. Pai de santo, sou uma pessoa tão boa, nunca fiz maldade nenhuma com ninguém. Fizeram. E aí vou dizer o seguinte para os senhores e senhoras que estão me ouvindo e que também viram essa cena aí que eu vi, né, dos rapazes filmando, tendo prazer de filmar e depois rir bastante daquela pessoa pegando fogo, daquele ser humano, daquela alma encarnada, lutando para assumir a forma feminina, que é a forma da sua alma, tá? Vou dizer o seguinte para os senhores e senhoras: além de voltar para quem cometeu esse crime e não foi identificado ainda pelo mundo físico, mas pelo mundo espiritual já foi, tá? Essa mulher trans que foi agredida tem pombagira, tem Exu, tem orixá, tem ori, tá bom? Então é o seguinte, a cobrança é certa, não precisa fazer nada, os senhores terão notícias. Não é que eu desejo mal a alguém, eu estou explicando para os senhores e senhoras
que desde pequenininho ou desde pequenininha alguém tenta modificar, porque também lá no reino dos céus fez esse compromisso. O compromisso, muitas das vezes, ele não é só religioso, senhores e senhoras. O compromisso, ele muitas das vezes é um compromisso de casar com alguém, de encontrar alguém, de perdoar alguém, ou de se transformar realmente na alma que você queria ou que você tem que ser, tá? Então, comece a partir de hoje a tirar realmente o preconceito do seu coração. E quando você vê uma mulher trans ou um homem trans, vê a alma, tá? Porque se a justiça brasileira permite que se mude uma identidade e coloque um nome social, quem é você para julgar? Quem é você para agredir? Quem é você para apontar o dedo para alguém? Se a própria justiça dos homens já reconhece uma mulher trans como uma mulher. Entendam o seguinte de uma vez por todas: o órgão sexual de alguém não diz sobre a opção sexual deste alguém, tá? Então, se aquela pessoa está lutando para mudar o corpo, colocar os seios, toma hormônios, para quem não sabe, hormônio é algo muito caro, tá? Mexe com a parte psicológica da pessoa. A pessoa precisa enfrentar a família carnal, que muitas das vezes tem muito preconceito, tá? Então entenda o seguinte: a partir de hoje, olhem todos os seres humanos que cruzarem o seu caminho com respeito. E os respeite de verdade, tá? Então, porque são pessoas que estão investindo porque querem ser assim, não, porque prometeram mudar, tá? Porque algo cada vez mais faria a alma delas ou deles evoluírem, tá bom, senhores e senhoras? Esse é o meu recado do mundo espiritual para você que está me assistindo no dia de hoje, numa quarta-feira, no dia da justiça, no dia de Xangô, vibração de Xangô. Esse é meu recado para você, agressor, que muitas das vezes, talvez, quisesse ter coragem, né, meu amigo, de modificar o seu corpo. Talvez você tenha uma alma feminina e não sabe que tem, não é isso? E não aceita, e não se aceita. E aí vai e agride uma moça como essa, na rua, no meio da rua, tá? Então, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Senhores e senhoras que me assistem, desculpem pelo desabafo, pelo vídeo não ser um vídeo tão alegre, tão feliz. Eu, como sacerdote, tá? Eu nunca poderia fazer um vídeo feliz vendo uma cena como essa que eu vi, tá? E que essas cenas não se repitam mais de violência. Eu tenho aqui um rapazinho que é muito famoso, que é cantor, que ele diz: Pai de Santo, todo dia alguém me ofende, todo dia alguém me xinga pela minha opção sexual, tá? Então entendam o seguinte, senhores e senhoras: tudo que você faz com alguém volta para você, assim como o tempo, tá? Nos ensina que tudo não é no seu tempo, tudo é tão rápido quanto o tempo, porque o tempo no reino dos céus é diferente do tempo no reino da terra, tá? Se hoje na terra você tem 24 horas de um dia, talvez no reino dos céus sejam 24 minutos, sejam 24 segundos, sejam 24 anos, mas uma hora quem deve paga. Filhos de Zambi, filhos de Deus, filhos de Olorum, que Deus e Pai Oxóssi os abençoe. Até sexta-feira, senhores e senhoras.